Natal, boa noite Rio Grande do Norte. Estamos começando mais um programa Expresso RN, o segundo programa do ano, né? E aí, diante dos telefonemas que nós recebemos, né, vários telefonemas, vários e-mails, muita gente gostou do primeiro programa, quando nós entrevistamos aqui o professor, astrônomo e físico José Renan de Medeiros. Diante da repercussão da entrevista, diante da repercussão do primeiro programa, a gente decidiu, né, trazer novamente o professor José Renan de Medeiros para fazer uma segunda entrevista. No primeiro programa, terça-feira, a gente comentou aqui que um bate-papo com Renan gera o quê? Rende 3, 4, 5, 6 programas. Né? Não é à toa um dos grandes nomes da física, da astronomia brasileira. E aí, atendendo aos pedidos dos nossos telespectadores, estamos trazendo novamente aqui o nosso amigo, o professor José Renan de Medeiros. Mas antes, eu queria, como um programa de variedades, com entrevistas e dicas culturais, eu queria, antes da gente começar a entrevista com o José Renan de Medeiros, eu queria aqui dar 3 dicas culturais, né? Aliás, todas as 3 dicas relacionadas com literatura. A primeira é o lançamento do livro de Mário Vargas Llosa, um escritor peruano que acabou de lançar no Brasil, Dicionário Amoroso da América Latina. É uma coletânea de textos, de verbetes, que ele fala da América Latina, ou de personagens da América Latina, não é? Inclusive de brasileiros, Jorge Amado, Rubens Fonseca, Rio de Janeiro, enfim. Um livro que vale a pena você adquirir e aproveitar esse verão agora para ler o livro de Mário Vargas Llosa, Dicionário Amoroso da América Latina. O segundo livro é de Rui Castro, o grande biógrafo da Bossa Nova, que escreveu também uma biografia belíssima de Garrincha, né, e de Nelson Rodrigues. Rui Castro acaba de lançar também Rio Bossa Nova, um roteiro litero-musical. Para quem gosta de Bossa Nova, para quem quer conhecer aquele período, final dos anos 50, anos 60, é uma boa indicação de livro, né? Rio Bossa Nova. E a segunda, aliás, a terceira sugestão, a terceira dica, trata-se de uma espécie de biografia, sem ser biografia, de Chico Buarque de Holanda, tantas palavras, todas as letras, e uma reportagem biográfica de Humberto Werneck. Esse livro já é uma reedição, traz todas as letras de Chico Buarque, né? Uma leitura muito agradável, e para quem gosta de música popular brasileira, para quem é fã, quem é admirador de Chico Buarque, está aí uma boa indicação para essas férias, tá? Bom, então, bora entrevistar o nosso amigo, professor, físico, astrônomo, José Renan de Medeiros. Renan, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você, como foi que você começou a se interessar por astrologia, astronomia, física, essas coisas? Aconteceu muito cedo na sua vida ou já foi depois de você já se tornar adulto? Como é que foi? Primeiro eu quero agradecer o convite para vir aqui ao segundo programa. Eu me sinto lisonjeado e sinal de que efetivamente o programa começou com um assunto que tem apelo, que mexe com as pessoas. Afinal, as pessoas sonham e se inspiram quando ouvem falar das coisas do céu. Veja bem, o meu início na vida como astrônomo, ou pelo menos a minha tendência para começar a vida como astrônomo, ela vem ainda da época do colegial, quando eu frequentava clubes de astronomia amadora. Aqui em Natal mesmo? Aqui em Natal mesmo. Havia a Associação Norte-Rio-Grandense de Astronomia, e eu frequentei algumas noitadas, algumas palestras, coisas dessa natureza, e curiosamente, no dia em que estava na fila do vestibular para fazer a minha inscrição, eu tinha que fazer a opção entre física e medicina, que me atraía muito a ideia de fazer medicina e trabalhar com o cérebro. Naquela época havia 2, 3 opções, não é isso? Havia 2, 3 opções, exatamente. Mas eu não tive dúvidas de que eu tinha que fazer física, já que era o caminho aberto para a astronomia. Soava na época, isto no início dos anos 70, século passado, soava um pouco como heresia fazer astronomia, porque a astronomia no Brasil ela existia apenas a nível de Rio, São Paulo, né? Mas eu tinha na cabeça, eu sempre tive essas coisas bem objetivas, bem determinadas, eu tinha na cabeça que o meu caminho era a astronomia, e mais ainda, era obter uma formação sólida em astronomia, para fazer astronomia
de qualidade, primeira de qualidade mundial, aqui em Natal, sem sair de Natal. É o que eu faço até hoje. Onde você estudou? Primeiro grau? Primeiro grau eu fiz na Escola Técnica Federal, que na época era Escola Industrial, nós chamávamos de Escola Industrial. Então, primeiro e segundo grau eu fiz na Escola Industrial, depois fiz a faculdade aqui em Natal, Física. Depois da faculdade de Física eu fui para São Paulo fazer o mestrado em Radioastronomia. E depois do mestrado em Radioastronomia eu vou para a Suíça, onde eu adquiri a minha grande formação, a formação em Astronomia propriamente dita. E da Suíça eu voltei para Natal, onde coloquei as minhas âncoras em águas firmes e nunca mais saí daqui, a não ser nas minhas viagens normais para pesquisas, para observações, coisa que eu faço em média 4 meses, 5 meses por ano. Eu tenho curiosidade de saber, porque como você é Medeiros, né, José Hernando Medeiros, esse é o Medeiros, é de onde? Olha lá, creio que uma parte do meu Medeiros vem do Seridó, a parte do meu pai, entre, eu creio que Florânia e Serra Negra. E uma outra parte da família tem raízes mais distantes. Tem até no Seridó, né, tem uma brincadeira que o pessoal diz assim, todo seridóense é inteligente, mas o Medeiros ainda é mais inteligente porque ele, né, puxando o sardinha aqui para o nosso lado. Mané, você tem alguma pergunta para fazer para Renan? Uma pergunta. Veja só, no programa passado ele falou de discos voadores, né, que é um tema polêmico e fascinante. Então, professor, os ufólogos falam muito de um buraco no centro da Terra, onde eles vivem. Outros falam de planetas que a ciência ainda não comprovou que existe. Enfim, para a gente liquidar esse assunto, o senhor acha que o senhor não acredita em disco voador? Eu queria que o senhor explicasse à luz da ciência, viagem no espaço, como as grandezas astronômicas são enormes, as pessoas têm que começar a entender, porque quando ele fala de disco voador, ele não explica essas grandezas. Então, se um ETzinho, um homenzinho verde, viajasse aqui de uma galáxia muito próxima, quanto tempo ele levaria para chegar na Terra e para com essa brincadeira? Vou, volto. E a que velocidade ele teria que viajar? Como seria aí essa situação? Para as pessoas entenderem como é praticamente impossível, né? Olha, Manuel, bem colocada a sua questão. Se vê rápido que você gosta do assunto e tem a linguagem objetiva para o assunto. Primeiro vamos tranquilizar os nossos ouvintes, os ouvintes da TV União, de que homenzinhos verdes, ETs e outras coisas, aqui na Terra, no Sistema Solar, em qualquer planeta do Sistema Solar, é tão verdade quanto o Saci Pererê. Isso não existe. Durante muitos anos, nós acreditávamos, durante até séculos, acreditávamos que homenzinhos verdes vindo lá de Marte viriam colonizar a Terra. Hoje nós observamos que somos nós que estamos saindo da Terra para ir colonizar o Sistema Solar. Só que essa colonização do Sistema Solar, ou seja, essa redescoberta, nós estamos indo em busca de Marte, a perspectiva é que dentro de 9 anos, 6 a 9 anos, nós tenhamos a primeira nave espacial tripulada pousando em Marte, né? A partir do próximo ano nós voltamos à Lua, efetivamente, talvez agora com os chineses, né? Então essa colonização, essa visita, utilizamos esse termo, ao Sistema Solar, ela é muito lenta pela limitação tecnológica. Nós, por exemplo, a primeira nave produzida pelo homem, pelo ser humano, e que deixou o Sistema Solar, foram as naves Pioneer, que foram lançadas nos anos 70, e somente no início dos anos 2000, elas atravessaram os limites do Sistema Solar, e agora estão caminhando em direção a outras estrelas. Então nós temos uma limitação tecnológica, e aí entra um detalhe que muita gente se pergunta, mas os tais ETs, eles não poderiam ter tecnologias mais avançadas do que a nossa? Mesmo que eles tenham, que tivessem, que existissem, e que dispusessem de tecnologias mais avançadas do que a nossa, eles se deparariam com uma coisa chamada o limite da velocidade da luz. Esse limite da velocidade da luz, ele diz que a matéria tal qual nós a conhecemos, e nós não podemos trabalhar com outra perspectiva de matéria, porque essa que a ciência conhece, a matéria tal qual nós a conhecemos, ela não pode viajar a velocidades maiores do que a velocidade da luz. Então, para sair daqui